Interessante isso, porque a gente vê que eu acho que com o passar dos anos, as próprias patologias que mais aparecem, elas são muito, elas surgem muito por conta do ambiente. Por exemplo, nós passamos por um momento aí, né, que estava todo mundo em casa, home office, faz tudo em casa, você trabalha, acorda, toma banho, tudo, você só muda de cômodo, você não sai mais de casa. Isso com certeza deve ter trazido novas patologias aí, depressões, burnout. Vocês sentiram isso, que teve uma mudança nos últimos 3, 4 anos? A gente conversou sobre isso hoje também. E quais são as principais Que patologias que vocês estão pegando assim, cara, isso aqui é muito recente, tá ligado? Isso aqui é uma parada muito do próprio ambiente da pessoa. O transtorno de ansiedade aumentou muito, né? Depressão também. E TDAH. A parte de diagnóstico de TDAH aumentou muito. Por quê? Tanto na infância quanto no adulto. Primeiro que o COVID em si, a doença COVID, ele traz ali um impacto no sistema nervoso central. Então, a gente percebeu ali, tem muitos estudos que mostram que 85% das pessoas... Já teve impacto cognitivo, né? Que as pessoas falam que deu um piripaque ali. E tem estudos que mostram, tem um estudo, acho que foi nos Estados Unidos, que eles mostraram que 85% das pessoas que pegaram Covid ali naquelas primeiras variantes tiveram um impacto dentro da questão da memória recente, da função executiva, naquela questão da letargia de pensamento, a dificuldade de processar as coisas, de efetuar. Então, assim, você percebe que já teve um impacto ali fisiológico. Além disso, muitas pessoas, através desse impacto, começou a perceber que não conseguiam terminar as demandas, não conseguiam fazer as coisas, esquecia de tudo. Então, potencializou ali o que já tinha. Não é que o Covid trouxe o TDAH, não é isso? Mas muita gente, às vezes, com o passar do tempo da vida, foi aprendendo a lidar ali com os problemas que o TDAH trouxe na vida deles, eles se adequaram. Sim. E nunca tiveram um diagnóstico, né? E na fase adulta começou a atrás, falou assim, não, peraí, ficou mais evidente. E às vezes prejudica na relação, Sim, prejudica no trabalho, tudo. na escola, né? E a parte da criança também, como aumentou, porque os pais começaram a ficar em casa junto com a criança em online, né? Então, eles começaram a ver como é que a criança se comporta ali para poder ter atenção e fazer as atividades. Então, tem muita queixa, principalmente ali em 2021, 2022, sobre essa questão da desatenção das crianças, né? E isso aumentou também, porque começou a procurar ajuda e tudo, né? E começou a ter realmente... Tem uns que eram TDAH, tem outros que não, né? Era uma questão mesmo de limite. A pessoa acha que não, eu sou. Mas, cara, você tem um ou outro sintoma. E ele não é crônico, do tipo, tá todo dia acontecendo, entendeu? Isso. E uma coisa que eu percebo também é o seguinte. Eu tive um pouco disso. Eu tive pré-burnout 2 vezes durante a pandemia. Porque foi um período que eu tinha... Cara, eu tinha investido na minha empresa pesado 2 meses antes da pandemia. Então, eu vi com meus olhos... O meu faturamento caiu 90% de um mês para o outro. E nunca mais recuperou. E aí eu fiquei lutando contra a maré durante 2 anos. Agora já mudou completamente, mas foram 2 anos de muito sufoco. Eu dormia e acordava pensando em trabalho. Meu relacionamento sofreu abalos. Não foram permanentes, mas sofreu assim, pô, tá foda isso aqui, você tá aguentando. E uma coisa que eu acho que aconteceu com muita gente... é um certo desespero que me dava, porque tinha dia que eu simplesmente não conseguia fazer nada. Na época eu trabalhava no Banco do Brasil também. Tinha um dia ou outro que eu chegava no trabalho, abria meu computador e não conseguia fazer nada em 6 horas. Um desespero, porque eu lia uma coisa ou outra, mas eu não conseguia fazer praticamente nada. E eu sei que muita gente passou por isso. E o nível de ansiedade lá em cima. Né? E o nível de ansiedade lá em cima. Então, você fica sem memória, sem entender o que você está fazendo, você não vê mais objetivo nas suas ações. E isso sentido, tem impacto, cara. Não tem como. Isso tem impacto. Sim. Vocês perceberam isso também? Esse negócio dessa letargia crônica absurda? Sim, muito. A questão da ansiedade, né? Assim, quando a gente fala, nossa, eu sento ali na frente, eu não consigo fazer, estou pensando em 500 coisas, mas não sai do lugar, né? Eu falo muito que a ansiedade é como você está numa cadeira de balanço, né? Você está indo ali, está pensando, às vezes está com 1000 projetos, está com 1000 coisas, mas você não sai do lugar. Você não consegue executar, não consegue colocar em prática. Né? Então, assim, o problema da ansiedade é esse, porque ela limita, né? Então, ela traz essa limitação e traz uma questão muito corporal também, né? Porque quantas pessoas chegaram já em hospital achando que estava infartando quando vai ver uma crise de ansiedade? Sim.
E o que assim, colaborou na questão da pandemia é que a saúde mental começou a ser vista com outros olhos, né? Quebrou-se um pouco ali o preconceito em relação à saúde mental. Muita gente falando sobre... Sim, não, e assim, as pessoas que tinham aquele preconceito começaram a perceber, não, eu tô tendo uma crise de ansiedade, então isso aqui é real, né? E se a gente for parar para ver, a ansiedade, ela é fisiológica, a depressão, ela é fisiológica, né? Existem quedas ali de neurotransmissores, por isso que a pessoa tem um rebaixamento de humor. Então, quando você consegue entender o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, você perde ali não tem mais aquele preconceito para procurar ajuda. Porque você sabe que aquilo ali é real. Na hora que bate na porta, aí que você vê, né? Aí você sente, né? E tudo, eu vejo que muito de nós, os nossos comportamentos, eles são regidos por essa orquestra de neurotransmissores, esse equilíbrio neuroquímico. Quando ele está desequilibrado, você inevitavelmente sente isso, de alguma forma, né? Quando é que vocês percebem que entra assim, esse paciente não é só uma questão de terapia? Ele tem que passar por um processo, talvez medicamentoso, ele tem que procurar um psiquiatra, e aí vocês devem encaminhar, né? É notável os pacientes que, cara, não é só conversa que a gente vai ter que ter, entendeu? Como é que é isso? Sim. Para mim fica bem claro, assim, essa questão de, às vezes você está trabalhando, aquela pessoa, ela está conseguindo acessar muitas questões, ela está conseguindo trabalhar muitas questões, mas, de fato, existe essa questão fisiológica que começa a impactar. Então, assim, olha, eu já entendi o que é que está me preocupando num dado sentido, mas eu continuo com insônia. Mas eu continuo tendo, né, assim, taquicardia, enfim. E aí a gente vai vendo essa extensão dos sintomas, um impacto muitas vezes funcional que essa extensão tem também, que eu acho que é um dos fatores assim mais importantes, é a questão da funcionalidade, porque às vezes a pessoa realmente se vê muito limitada ali e fala, bom, privação de sono, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente sempre, né, tá observando o quanto isso impacta, né, na produtividade, no dia a dia, no humor. Então, assim, tem diversos sintomas, mas principalmente quando esses sintomas impactam a funcionalidade, né, e aí é o momento em que, de fato, que aí eu acho que também é um outro mito, né? Assim como existe o mito, às vezes, das abordagens não se dialogarem, né? Existe o mito também, muitas vezes, de um certo conflito entre o psicólogo e o psiquiatra. E, na verdade, eles são parceiros. Exatamente. Eles trabalham em conjunto. Né? E muitas vezes o paciente, para poder aderir à psicoterapia, às vezes precisa iniciar com a medicação primeiro. Sim. Porque tem paciente que, dependendo de uma depressão maior, não consegue nem sair de casa para ir para a psicoterapia.